Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação nesse nosso novo webinar da Tivoli Investimentos, também é Shield International Tax. Meu nome é Roberto Niscal, cofundador e CEO do grupo. Estamos aqui também com o Pedro Barreto, fundador da Tivoli Holdings e chairman e estrategista. Desde a edição da medida provisória 1171, tivemos vários questionamentos por parte dos nossos clientes, com dúvidas em relação às vantagens ou não em investir no exterior via empresa offshore. Então, decidimos fazer esse webinar para compartilhar nossas ideias e também tentar esclarecer as dúvidas de todo mundo. Aqui você tem um radar MP via WhatsApp, que você pode, simplesmente clicando aqui, fazer parte desse grupo, que vai receber atualizações diárias sobre a medida provisória, e o importante é que seus dados não ficarão disponíveis para outros participantes, apenas para você receber as informações da Tivoli. Bom, sobre o grupo, nós temos a Holding, a Tivoli Global Holding, e duas empresas, a parte de investimentos, que é a Tivoli Investments e a Tivoli Asset, e do outro lado nós temos a Shield International Tax. A Tivoli já tem 10 anos no mercado, foi fundado pelo Pedro, e eu sou cliente já tanto da Tivoli Investimentos quanto da Shield há 7 anos, e fui convidado 2 anos atrás para fazer parte aí também como sócio fundador. Eu já invisto no mercado internacional desde 1990, abri minha primeira offshore em 98, a Tivoli e a Shield me ajudaram muito nesse processo todo aí de estruturação das empresas, e eu acho que esse assunto aí é bem interessante. Hoje nós estamos com mais de 40 colaboradores no grupo, nós estamos em 3 sócios fundadores, o Pedro, o Renan Baus e eu, e nós temos mais 7 sócios executivos na empresa. Falando um pouquinho sobre a parte de investimentos, a Tivoli é focada 100% no mercado imobiliário nos Estados Unidos, através de estruturas de private equity e private debt. Aqui nós temos o retorno das carteiras dos clientes da Tivoli desde 2013. A minha carteira também faz parte desse histórico desde 2015. Então, só de dividendos, nós temos aí uma média de 7,3% ao ano de dividendos líquidos para os clientes, já líquido de impostos e custos, retorno em dólar. E os ativos que foram vendidos geraram aí na média 18% a 19% de retorno anual em dólar. Então, são ativos bem conservadores em termos de... Aqui não tem nenhuma incorporação, então são retornos mais previsíveis do que vários outros ativos no mercado financeiro. E da forma como nós atuamos, trabalhamos com operadores imobiliários, que são empresas americanas imobiliárias, muitas vezes incorporadoras verticalizadas, e hoje nós temos 25 operadores credenciados, e através dessa parceria com esses operadores, é que nós fazemos investimento em vários projetos. Em função dessa parceria, nós pudemos investir ao longo de vários anos em 10 classes de ativos, residencial, shopping center, escritório, etc., em 31 estados americanos. Então, nós entramos e saímos junto com esses operadores. E outro braço, que é a Shield International Tax, que também sou cliente já há 7 anos, nós temos 3 serviços, basicamente. Um é o planejamento tributário para quem quer fazer investimento no exterior. Desenhamos também toda a questão sucessória, fazendo um diagnóstico, um planejamento, e implementamos isso. O segundo serviço é a gestão fiscal e sucessória. O cliente abre a estrutura, mas nós podemos fazer todo acompanhamento em relação aos investimentos dele. E, por fim, também, nós temos aqui a Shield US Tax, uma empresa nos Estados Unidos, que nós fazemos toda a parte de contabilidade para os clientes. Agora eu passo a palavra para o Pedro, que vai falar um pouco mais sobre a medida provisória 1171, e embaixo também vocês têm chat para poder mandar perguntas, e ao longo da apresentação tentaremos responder
as dúvidas de vocês. Ok, boa tarde a todos, obrigado, Roberto. Essa medida provisória, ela é interessante que, ao longo da história da Atíbora, a gente já existe há 11 anos, é a terceira tentativa de passar uma medida provisória com características similares a essa, que basicamente tenta acabar com a regra, instituir a regra anti-diferimento. Eu vou explicar isso um pouco à frente, o que é. E toda vez que a gente tem uma discussão de uma medida provisória dessas, as pessoas que têm investimentos no exterior, muitas delas via offshore, ficam sempre preocupadas e gera muito debate, muita preocupação. E eu, basicamente, aqui, ao longo dessa apresentação, eu vou tentar mostrar, talvez, um lado um pouco mais estratégico, assim, uma visão um pouco mais de longo prazo, do que essa MP, se passar, vai representar para os investidores e se vai continuar sendo interessante investir via empresas offshore, ou é melhor investir, sei lá, em nome pessoal. Vocês vão entender que aqui a decisão é bem clara, bem simples, bem objetiva. Eu já vou adiantar, né, a conclusão, mas depois vou dizer por quê. Sem dúvida nenhuma, vai continuar sendo mais interessante, sob vários aspectos, investir nas empresas offshore, mesmo se a MP passar. Tá? E agora, ao longo da apresentação, eu vou explicar um pouco por que e qual a nossa visão. Bom, a primeira coisa importante é o seguinte, é que essa lei, ela não é que ela cria um imposto novo, tá? Para quem tem investimentos via empresas offshore. Ela simplesmente acaba com a possibilidade de você diferir o imposto sobre os lucros dessa empresa. Tá? Então, hoje, como é que funciona a legislação? A tributação é pelo método de caixa. A tributação de qualquer investimento internacional, ela acontece pelo método de caixa. O que é que significa? Você só é tributado quando o rendimento desse ativo é distribuído para a sua conta pessoal, no caso da offshore, via dividendos. Sendo essa conta pessoal localizada no exterior ou no Brasil, tanto faz. Se você distribuir dividendos todos os meses você é obrigado a emitir o carnê-leão e pagar lá até 27,5% de imposto via carnê-leão. Obviamente que a grande vantagem para a maior parte dos investidores hoje desse sistema é que você não é obrigado, se você tiver uma empresa offshore, você não é obrigado, se você não precisar do dinheiro, a distribuir dividendos. Então, o que você pode fazer é simplesmente ficar girando ali os lucros dentro da empresa, possivelmente até eternamente, e se você ficar girando esse dinheiro eternamente dentro da empresa, você nunca irá pagar impostos no Brasil. O que não é sustentável, tá? Sob o ponto de vista legislativo, eu vou explicar por quê. O que essa lei faz, ela acaba com essa regra. Ela passa a tributar o lucro da empresa, sendo ele distribuído ou não. Tá? Então, enquanto hoje você pode ser tributada em até 27,5% via carnê-leão, você passará a ser tributado, se essa lei passar, em até 22,5% anualmente sobre o lucro contábil, né, da empresa. Obviamente, você passa a ser obrigado a ter uma contabilidade organizada para a sua empresa offshore. A maior parte das pessoas já tem essa contabilidade organizada. Então, essa é a principal mudança. Agora, tem várias outras, e eu vou explicar isso um pouco à frente, mas o meu ponto aqui é o seguinte. É claro que essa tributação, essa regra, ela tem aqui alguns requisitos, pré-requisitos. Nem todas as empresas offshore passam a ser tributadas pelos lucros, tá? Somente aquelas que tiverem renda passiva, ou seja, renda de investimentos, superior a 20% da renda total, ou que sejam
que tenha uma pessoa que controle mais de 50% do voto da empresa. Tá? Então, esses são os dois fatores que você precisa ter em conta para decidir se você vai ou não ser tributado pelo lucro em vez de ser pelo método de caixa. Tá? A maior parte dos investidores que usam offshores como holdings, como personal holding companies, vai acabar caindo dentro dessa regra. Porque nós, em geral, utilizamos os offshores para investir em ativos passivos, né? Não em ativos operacionais. Bom, eu queria trazer um ponto aqui importante, pessoal. Essa regra anti-diferimento, ela é uma tendência global, tá? Existe uma diretriz do OCDE, que já é adotada pela maioria dos países desenvolvidos, de direcionar, ou seja, obrigar os países que fazem parte da OCDE a implementarem essa regra na sua legislação. Então, a maior parte dos países desenvolvidos, Alemanha, França, Estados Unidos, mesmo Portugal, muita gente olha para Portugal quando pensa em investimento, já tem essa regra no seu arcabouço jurídico. Isso é uma tendência, eu acho que a gente não vai ter como fugir disso por muito tempo. Para a gente, o que a gente tem que torcer é o seguinte: quando isso acontecer, que venha uma regra que não seja abusiva. Tá? Enquanto não acontecer, a gente meio que, vamos dizer, como investidores, né, vai aproveitando. Mas essa regra vem. A minha visão, e a nossa visão como Shield e Ativory, é que essa MP, caso aprovada, se for aprovada, ela vai clarificar as regras do jogo, reduzindo o nível de incerteza para os planejadores de wealth. Porque hoje você planeja contando com uma regra atrasada, que é a regra de tributação pelo método de caixa, que quase nenhum país no mundo usa hoje. Então, a gente sabe que a gente está fazendo um planejamento tributário dentro de uma situação jurídica que é instável, que a qualquer momento pode mudar. Então, a gente olhando essa lei, eu não fico tão inseguro em relação a ter uma empresa offshore como holding dos meus investimentos, e eu vou mostrar um pouco por quê, tá? Primeiro, eles não estão instituindo um imposto adicional. É simplesmente uma substituição do imposto. Enquanto atualmente, a gente tributa dividendos, caso essa lei passe, a gente vai passar a tributar lucros. Obviamente que, para o investidor que não pretende ou não precisa distribuir os resultados da sua empresa, o sistema atual pelo método de caixa é muito melhor, porque você pode ficar diferindo esse imposto por muitos anos. Por outro lado, é quase como se você fosse meio que refém dessa regra, porque você só pode distribuir esse imposto, esses dividendos e esses lucros se você pagar 27,5%. Senão você não pode distribuir. Então, eu acho que, partindo do pressuposto que essa regra de diferimento vai acontecer, eu acho que uma pergunta que a gente vai ter que responder é: o imposto que está sendo definido, ele é ou não abusivo, ou é uma dupla tributação? Tá? A nossa opinião é que essa alíquota ela não é abusiva. Tá? Então, eles estão instituindo 22,5% para os rendimentos no exterior, contra 27,5% do sistema atual, que é similar ao limite superior da tributação atual sobre investimentos de aplicação de renda fixa no Brasil. Você basicamente está criando ali uma equivalência. Qual é o risco aqui? Tá? O risco é a gente sofrer dupla tributação. Tem que pagar nos Estados Unidos, tem que pagar no Brasil de novo. Eu vou mostrar à frente que isso não é necessariamente verdade, dependendo do tipo de investimento que você faz. Tá? Ao mesmo tempo, acaba com essa limitação de você não ter acesso ao seu patrimônio internacional. Você paga um imposto, isso é uma tendência global, vai acontecer a qualquer momento. Se acontecer, eu acho que essa regra está justa. Então, a MP, ela torna a decisão entre distribuir ou não distribuir os dividendos, os lucros da empresa, irrelevante. Você já pagou o imposto.
e reduz o risco fiscal. Por quê? Nas duas tentativas anteriores de passar a MP, não ficava claro se o lucro acumulado e não distribuído da empresa, se ele ia ou não ser tributado por essa nova lei. Apesar de ser anticonstitucional, e a gente sabe que no Brasil nem sempre as coisas acontecem como deveria. Então, nas últimas duas tentativas de passar a legislação, como isso não ficou claro, havia muita insegurança entre os investidores de que o novo tributo que estava sendo instituído pudesse contar retroativamente. Essa lei agora ela é clara. Ela só conta esse novo sistema de... O que você acumulou de lucros até o momento, mantém o sistema antigo. Você só tributa quando distribuir. A partir de 1 de janeiro de 2024, os resultados que você oferir dentro da sua empresa offshore passam a ser tributados pelo novo sistema. Então, isso aqui, a regra é clara e reduz o risco fiscal, na nossa visão. Outros benefícios em relação entre você abrir via uma empresa offshore, que eu vou mostrar mais, e abrir e você continuar investindo, você investir via pessoa física. Primeiro, se você investir via pessoa física, vamos supor que você invista em vários ativos em bolsa de valores, ações, títulos do governo. Para cada resultado que você gere em cada ativo, você tem que calcular separadamente o seu lucro ou prejuízo. Se você tiver lucro, você vai pagar o seu imposto sobre aquele lucro auferido naquele ativo, que não poderá ser compensado pelos prejuízos, eventuais prejuízos que você tem em outros ativos. Tá? Então, você, imaginando que 50% dos seus ativos você teve lucro, 50% você teve prejuízo, você vai pagar imposto só sobre os 50% que deram lucro. Tá? Os prejuízos não são compensados. O que não acontece se você tiver os seus investimentos dentro do offshore. Tá? Se os investimentos estão todos dentro de uma empresa, você calcula o lucro global da empresa, compensa lucros com prejuízos, e no final é sobre esse lucro que você calcula o seu imposto a pagar no Brasil. Tá? Outra possibilidade que essa lei é clara e oferece é, caso você pague algum imposto em outro país, esse imposto ele deduz do seu lucro, do seu cálculo de lucro na offshore, para efeito de lucro tributável. Tá? Então, custos fiscais que você eventualmente tenha nos Estados Unidos podem ser compensados na sua base para cálculo do seu lucro na sua offshore, para tributação no Brasil. Essa lei também oferece uma possibilidade de zerar o jogo. Ou seja, todos os lucros que você acumulou e não distribuiu desde o início da sua offshore, você pode regularizá-los, ou seja, você pode pagar um imposto único de 10% sobre os lucros acumulados, ao invés de 27,5%, e você passa a poder utilizar o lucro acumulado como você quiser. Ou seja, é uma possibilidade, é quase como se fosse um perdão fiscal. Tá? O que eu acho que, para muitas pessoas, pode fazer uma vantagem. Tem investidores que têm offshore, como o Roberto, como eu, há muitos anos. E muitas vezes os lucros ficam acumulando ali dentro. E às vezes os lucros eles são maiores que o valor originalmente investido. Então, para você tirar e pagar 27,5% hoje, é uma carga tributária muito alta. Então, isso oferece uma saída para os investidores. Eu acredito até que essa alíquota, na negociação, é possível que reduza, porque na MP anterior era 6%. Tá? Bom, e por que empresas offshore continuam sendo a melhor opção para investimentos no exterior? Tá? Eu coloquei aqui para patrimônios superiores a $500 mil, porque essas empresas offshore têm custos, né? Então, eventualmente, investimentos menores, pequenos, pode não compensar você ter um offshore. Mas para investimentos superiores a 500 mil, esses custos são diluídos. E ele traz várias vantagens aqui. A primeira é a própria possibilidade de várias estratégias de racionalização fiscal, como essa, por exemplo, a compensação dos prejuízos com os lucros, que não são possíveis para a pessoa física. A segunda, que para mim é a mais
grave, é o maior risco hoje de você investir diretamente nos Estados Unidos sem uma estrutura offshore. É que existe um imposto de herança nos Estados Unidos que vai até 40% do valor investido nos Estados Unidos. Depende do valor investido, tá? Mas é uma tabela progressiva até 40%. Se você tem valores substanciais investidos no mercado americano, por exemplo, você comprou ações da Apple, você investiu em título de tesouro americano, montou uma carteira ali de 3 ou 4 milhões de dólares, sem uma estrutura offshore. Em casos de falta do sócio, os seus herdeiros poderão pagar até 40% de imposto de herança, porque você é investidor direto nesses ativos. Se você colocar uma estrutura em outro país, você abrir uma empresa, por exemplo, em Cayman, ou em BVI, que, por sua vez, invista nesses ativos, essa empresa é que passa a ser a detentora desses ativos. As empresas não morrem. Então, você deixa de ter o risco de imposto de herança nos Estados Unidos. Você passa a ser sócio de uma empresa, por exemplo, em BVI ou em Cayman. Essas empresas elas não tributam herança. Em caso de falta, você automaticamente estará isento de qualquer imposto. Tá? A simplificação das obrigações acessórias no Brasil também, porque se você investir em vários ativos, no Brasil você tem que, cada vez que você tem lucro numa venda de uma ação, cada vez que você recebe juros, você tem que, agora, pela nova MP, você pode passar a fazer isso uma vez por ano só, mas mesmo assim você tem que controlar cada ativo e você depois tem que discriminar isso na sua declaração de bens e direitos. A partir do momento que você tem uma empresa offshore, você declara só uma linha, que é o investimento, é o aporte capital que você fez nessa empresa. A outra vantagem de uma holding internacional é a separação do patrimônio pessoal. Então, aqui é uma questão de proteção patrimonial. A empresa ela te blinda, né? Contra eventuais, sei lá, processos judiciais, litigações estando dentro de uma empresa, aumenta muito o nível de proteção patrimonial. E a vantagem de você conseguir fazer o seu planejamento, se você controlar a sua sucessão. Tá? Então, essas empresas offshore, em princípio, via trusts ou via testamentos, existem várias ferramentas, umas mais complexas e mais caras do que outras, em que você define como é que você quer que a sua sucessão aconteça. Obviamente que ela não poderá nunca estar em desacordo com a legislação brasileira, mas ela tem a vantagem que isso estando bem desenhado, o processo de sucessão é muito rápido. Não tem aquele processo de inventário que tem no Brasil, não tem que passar por nada disso. Se você estiver investindo diretamente nos ativos no exterior, vai passar por aquele processo todo de fazer inventário no Brasil, isso pode levar anos, né? Isso aqui, eventualmente, estando bem desenhado, em uma semana, às vezes 10 dias, seus herdeiros estão de posse das ferramentas que eles precisam para continuar gerindo essa empresa no exterior. Bom, aí a pergunta que surge aqui é o seguinte, a maior preocupação nossa como investidores beleza, então a gente vai passar a tributar pelo lucro as nossas empresas offshore, vamos passar a ser bitributados, ou seja, a gente vai pagar imposto nos Estados Unidos e, de novo, offshore? A resposta aqui depende. Por isso é que você tem que tomar muito cuidado com como é que você forma a sua carteira de ativos nos Estados Unidos. Porque tem alguns ativos cujos rendimentos são tributados para investidores internacionais e tem outros ativos que não. Então, vamos lá. Quais são os ativos que não são tributáveis? Quais são os tipos de rendimentos que não são tributáveis para investidores internacionais nos Estados Unidos? Juros de aplicações financeiras, o que a gente chama de portfolio interest. Tá? Então, por exemplo, juros de títulos do Tesouro Americano, Treasury Bills, financiamento, empréstimos, né? Dívida privada de empresas, corporate bonds. Investidores estrangeiros não pagam impostos sobre juros desse tipo de aplicação financeira.
Então, se você tem esses ativos dentro da sua offshore, ela não será tributada nos Estados Unidos. Ganhos de capital, de ações e de outras aplicações financeiras também não são tributadas para investidores estrangeiros, tá? São tributadas para americanos, residentes nos Estados Unidos. Importante aqui, dividendos de ações e outras aplicações financeiras, tá? Dividendos são tributáveis para investidores estrangeiros, não residentes dos Estados Unidos. E tem uma dependendo como você trata essa tributação, ela é agravada, tá? Porque normalmente existe uma tributação na fonte de 30% sobre os dividendos. Tá? Então, antes de distribuírem para você, você já recebe líquido os seus dividendos de 30% que eles chamam de withholding tax. Existe uma possibilidade de recuperar parte disso, desde que você passe a fazer um tax return nos Estados Unidos. Ganhos de capital na venda de imóveis e aluguéis de imóveis são tributáveis para investidores não residentes, mesmo nível. No caso dos aluguéis de imóveis, também existe uma tributação de 30% se você investir da maneira errada. Eu vou explicar isso um pouco à frente. Se não planejar corretamente a estrutura do seu investimento, e ganhos de capital também são tributáveis. Tá? O que você deve privilegiar quando você investe como não residente nos Estados Unidos via sua offshore? Primeiro, ativos cujos rendimentos derivem principalmente de ganhos de capital. Por exemplo, ações de crescimento. Uma Apple, que distribui pouco dividendo, mas tem muito ganho de capital. Se você deve evitar investir em ações de dividendos, tá? Porque os dividendos têm uma tributação agravada para investidores não residentes. Títulos que rendam juros em vez de dividendos, uma vez que os juros não são tributados. Outro ponto importante, pessoal, ao investir em títulos, evitem investir indiretamente via ETFs, via fundos de investimento de títulos. Por exemplo, existem fundos de investimento de título do governo americano, de bonds, corporate bonds. O problema é que esses ETFs eles não distribuem juros, eles distribuem dividendos. Eles recebem juros dos títulos onde eles investem, mas depois distribuem dividendos. Esses dividendos são tributáveis. Tá? Então, você deve sempre privilegiar investir em títulos diretamente em vez nos fundos que investem nesses títulos. Investimento em imóvel via double corps. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas normalmente, porque esse seria assunto para outra palestra, mas existe uma estrutura que a maior parte dos investidores tende a utilizar quando investem em imóveis diretamente. Tá? Quando você compra, sei lá, uma casa em Miami, o investimento em imóvel diretamente, normalmente é melhor fazer via uma estrutura que a gente chama double corp, que é a sua empresa offshore investe numa empresa, uma corporation americana, que por sua vez investe no imóvel. Tá? Por várias razões, como eu digo, tem alguma complexidade, essa é a melhor maneira de você investir em imóveis e evitar dupla tributação e evitar imposto de herança. Fundos offshore estruturados que investem no ZEUA. Então, pessoal, existem diversos tipos, diversas gestoras, principalmente gestoras de hedge fund, de private equity, e a própria Ativory, que investe em fundos imobiliários, de private equity imobiliário no ZEUA, que adotam estruturas que a gente chama de leverage blocker, eu vou explicar um pouco à frente, que são extremamente eficientes para fins de investimento imobiliário, sob o ponto de vista fiscal. Tá? O investidor offshore deve procurar esse tipo de estrutura. Em vez de investir, por exemplo, em imóveis via fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário distribui dividendos, fundo rate, que eles chamam de rates. Os dividendos são tributáveis, tem uma retenção na fonte de 30% sobre esses dividendos. Então, se pretendem investir em fundos imobiliários nos Estados Unidos ou em private equity, empresas, privilegiem gestoras que utilizam estruturas de leverage blocker, que ela reduz
muito, mas muito mesmo a tributação sobre o rendimento gerado por esses imóveis, em relação aos rates. Como é que funcionam essas leverage blocks? Só para vocês terem uma ideia, um cheiro de o que é uma leverage block, é o tipo de estrutura que a Tivoli usa em seus fundos. Em cima você tem os investidores, nas suas empresas offshore, tá? Investindo num fundo estruturado da Tivoli, que, por sua vez, vai investir numa empresa americana, que a gente chama US Corp, que a gente chama de blocker. Ao aportar capital nessa empresa, esse fundo offshore da Tivoli, ele não vai aportar capital 100% como capital mesmo. Vai aportar 85% como empréstimo, como financiamento, e 15% como capital, mais ou menos. Tá? Pode ser 90% como empréstimo, pode ser 80%, isso depende da modelagem financeira. Esse tipo de empréstimo não é qualquer empréstimo, tá? Ele tem que ter determinados requisitos para contar como que a gente chama de ser caracterizado como um portfólio loan. Só o portfólio loan é que está isento, que os juros estão isentos de tributação. Então, a gente cumprindo um conjunto de requisitos que a gente cumpre, tá? A gente passa a caracterizar esse empréstimo da offshore para a empresa americana como um portfólio loan. Qual é a vantagem desse portfólio loan? É que os imóveis, essa empresa americana investiu em imóveis. Esses imóveis estão gerando aluguéis e ganhos de capital para a empresa americana. Essa empresa americana ela é tributada nos Estados Unidos, é uma carga tributária muito mais baixa, comparado com um investidor offshore investindo diretamente no imóvel, e distribui esses resultados não como dividendos, que são tributados, lembrem, dividendos são tributados a 30%, mas como juros de portfólio. Os juros são isentos de tributação. Tá? Esses juros, essa estrutura tem uma vantagem dupla. Qual é a segunda vantagem dessa estrutura? Além de você conseguir distribuir o seu rendimento imobiliário como juros que está isento de tributação, é que, como a empresa americana está pagando juros para outra empresa, ela tem um custo de juros que reduz a base tributável dela. Então, o lucro dessa empresa americana, com o pagamento desses juros, também cai muito. Então, além de você eliminar o imposto sobre dividendos, você também reduz muito o lucro desse tipo de organização. Então, voltando aqui, ao investir em ativos financeiros, privilegie ativos que rendam juros ou ganhos de capital. Evite ativos que paguem dividendos, que paguem muitos dividendos, né, ou que gerem diretamente receita de aluguel de investidores internacionais. Privilegiem esse tipo de ativo e procurem fundos no exterior, que a sua offshore possa investir diretamente, hedge funds, private equity imobiliário, private equity de empresas, que utilizem estrutura de leverage blocker. Tá? O que evitar via empresas offshore? Ações ou ETFs que gerem dividendos. Tá? Então, esse tipo de ativo tem uma retenção na fonte de 30% sobre dividendos. ETFs de títulos de dívida, withholding tax, retenção na fonte, 30% sobre dividendos. REITs, fundos imobiliários, equivalente aos nossos fundos imobiliários, retenção de 30%. E evitem investir diretamente em imóveis comerciais, tá? Porque o aluguel vai pagar 30% e no ganho de capital na venda desse imóvel existe uma retenção de 10% sobre o lucro na venda. Concluindo aqui, fechando o nosso raciocínio, atualmente, então, a gente tem pouquíssimos países que ainda utilizam o regime de caixa que posterga a tributação de lucros. Tá? Então, esse regime é um regime que vai acabar em qualquer momento. Tá? Se não for nessa MP, vai acontecer em outra. Sabendo que isso vem, a nossa visão é que essa MP, apesar de ter várias lacunas, tá?
e que isso aqui ainda vai ser objeto de muita negociação no Congresso, mas a gente acredita que ela, depois de lapidada, e passando por esse round de negociação, ele oferece uma proteção maior aos investidores internacionais do que as tentativas anteriores de legislar sobre esse tema. Tá? Não há garantia de que vai passar. Tá? Até hoje, nenhuma tentativa anterior foi bem sucedida. A gente tem... Nossos contatos em Brasília dizem que não há muita atividade política à volta desse MP, existem outras prioridades. Eles têm 120 dias, eles têm 60 dias para aprovar, extensíveis por mais 60. Então, eles têm 120 dias para aprovar, se não cai. Então, a gente está acompanhando via aquele grupo que o Roberto apresentou no início, tudo que está acontecendo no próprio Congresso, mas a gente acredita que existe aí uma probabilidade, talvez 50% dessa MP passar nesse momento. Bom, como podemos ajudar? Tá? A mensagem aqui, que eu acho que é importante para nós, que eu queria trazer não adianta, para já, quem tem offshores, a nossa visão é que não tem um motivo para preocupação, além do fato de que vai passar a pagar imposto sobre o lucro, o que, na nossa visão, até está correto, porque essa tributação não é abusiva. Quem estava se preparando, ou quem pretende investir no exterior e diversificar o seu portfólio do risco Brasil, ele deve privilegiar estruturas offshore, com ou sem MP. Tá? Pelas várias razões que a gente apresentou ao longo dessa palestra. Evitar começar a investir em qualquer tipo de ativo sem conversar antes com especialistas. Tá? Garanta que o seu assessor financeiro ele tem um conhecimento bastante profundo das questões tributárias internacionais, que envolvem tributação nos Estados Unidos, para quem investe nos Estados Unidos, e no Brasil. Tá? Para evitar investir em ativos que podem ser bastante interessantes para o investidor americano, mas não são tão interessantes do ponto de vista fiscal para um investidor não residente nos Estados Unidos. Bom, como podemos ajudar? A gente, em 3 etapas. Então, a primeira etapa aqui do planejamento tributário internacional. Antes de começar a investir, não existe uma fórmula. Eu vou abrir uma offshore em tal jurisdição e vou passar a investir via jurisdição. Depende. Tá? Então, depende da situação de cada investidor. Nós temos uma equipe que é especializada no planejamento tributário para investidores internacionais. Então, antes de começar a planejar os seus investimentos, é importante que vocês procurem um especialista em tributação internacional, e nós temos uma equipe muito forte aí. Depois de investir, nós temos todo um acompanhamento, tanto da parte de tributação global, nos Estados Unidos, no Brasil, a gestão documental e questões de sucessão também. Tá? Então, a partir do momento que nós temos um produto que se chama gestão fiscal, que dá tranquilidade aos nossos investidores. Os seus ativos no exterior estão protegidos para ele e para os seus herdeiros. Tá? E caso você tenha alguma empresa nos Estados Unidos, ou ativos nos Estados Unidos, e que você precise fazer um tax return nos Estados Unidos, nós temos uma empresa americana que é especializada em tax returns nos Estados Unidos, focada principalmente em investidores brasileiros. Roberto, eu não sei se você quer fechar com... Pedro, é isso aí. Nós recebemos aí várias perguntas dos participantes e nossa equipe técnica vai preparar essa resposta e enviaremos para todos. Muitas pessoas também perguntaram se nós vamos disponibilizar essa gravação. Nós enviaremos para todos os participantes por e-mail essa gravação, e a nossa equipe, tanto da Tivoli quanto da Shield, a equipe toda está disponível para esclarecer as dúvidas. Como o Pedro comentou, acho que é muito importante todo mundo fazer bem o planejamento. A questão de ter uma medida provisória aqui agora
isso vai impactar a decisão de abrir uma estrutura offshore ou não. Acho que até mesmo depois da medida provisória, eu também já fiz a remessa outra vez, né, quer dizer, então é mais uma questão de diversificação de investimento, já faço isso há muito tempo, então acho que essa questão de estabelecer bem o objetivo e fazer um planejamento com uma assessoria especializada é, sem dúvida nenhuma, muito importante para todos vocês aí. Obrigado a todos. Muito obrigado. Tchau. Um abraço.